minha conversão foi bem simples. Aos 8 anos de idade eu assisti um culto e eu entendi que eu precisava de Jesus para poder ficar perto de Deus. E só Jesus poderia limpar os meus pecados. Mas eu gostaria de contar para vocês 2 experiências que marcaram muito a minha vida. Uma delas é que, durante a adolescência e durante toda a minha vida, por ter nascido em um lar evangélico e por ter sido criada com a educação bíblica, eu sabia exatamente como agir, porque eu conhecia um pouco da Bíblia através dos meus pais. Então, eu sempre agia corretamente, de segunda a domingo, de segunda a segunda. Só que eu realmente detestava aquelas regras da Bíblia. E eu não tinha prazer naquilo. Então, eu queria realmente beber, eu queria fumar, eu queria ficar com todos os garotos. E eu pensava, gente, isso não está certo. Como é isso? Eu estou agindo de uma forma, mas dentro de mim que é completamente outra coisa. Lá fora da minha casa, eu realmente era uma pessoa muito legal. Mas dentro da minha casa, eu discutia com os meus pais, eu brigava, eu era muito questionadora. Eu achava que eu era dona do meu nariz. E eu fazia exatamente isso. Meu quarto vivia uma bagunça. Então, aos meus 20 anos de idade, eu pensei assim, não quero mais isso. Eu realmente preciso me posicionar. Eu já estava na minha pós-graduação. E aí eu falei assim, eu vou ler João, porque ele é considerado o evangelho do amor. Eu sempre li a Bíblia, todos os dias, e sempre me arrependia de tudo aquilo que eu estava realmente vivendo que não agradava a Deus. Mas eu tinha medo, eu tinha muito medo, eu tinha medo de Deus, eu tinha medo dos meus pais. Então todas as coisas que eu fazia era por medo. Medo das consequências que eu sabia que seriam ruins. Então eu não queria. Então eu fazia por medo e aquilo estava me atormentando. Então eu li João. E aí no capítulo 8, quando conta a história da mulher adúltera, que todos queriam apedrejá-la e na lei estava falando que devia de ser assim. Jesus levanta e fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo saiu. Ele virou para a mulher adúltera e falou, cadê aquelas pessoas que estavam te acusando? Ela, Senhor, não tem ninguém. Ele, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Gente, esse amor de Jesus, aquele que poderia condenar, o único que poderia condenar, mas não condenou. Ela merecia ser condenada e não condenou. Que amor que é esse? E eu tinha pedido a Deus para realmente me mostrar a profundidade do amor dele, porque eu queria seguir a Bíblia por amor a Deus e não por medo. É uma escravidão viver por medo. Essa então foi a primeira experiência que marcou muito a minha vida, que Deus realmente me mostrou o amor dele, a profundidade. A partir daí, eu sempre quis ter um relacionamento cada vez mais próximo com Deus. E todas as coisas eu sempre queria agradá-lo. Mas agora, aprendendo como é agradá-lo, porque eu amo. Porque ele me deu um presente que eu não merecia. Por tanto amor por mim. Então eu realmente queria agradá-lo. Então, a alegria da minha salvação, ela já estava sendo experimentada por mim. A segunda experiência é que eu sempre tive muito medo de ser infeliz e pobre. Então, porque eu nasci num lar que nós sempre tivemos uma condição assim, no limite, era realmente o necessário. Então eu queria ter dinheiro, eu não queria mais ficar passando por aqueles apertos. E eu ainda continuava
querendo ser aquela sabedoria que eu consigo andar com os meus próprios pés. Só que eu não percebia isso. Gente, Deus, com a graça e a misericórdia dele, ele me deu a oportunidade de fazer aquelas coisas que eu pensei que fosse ser feliz e fosse ter dinheiro. Não eram coisas ruins. Então ele me deu a oportunidade de fazer 2 faculdades e uma pós-graduação. E ainda me passou no concurso público da Polícia Militar. Quando eu estava diante disso tudo, tocando nas maiores orquestras, sendo realmente lá em cima, aquilo tudo não fazia sentido para mim. Eu queria ter significado, sabe, eterno. As coisas que eu faço, ter significado eterno, realmente ver vidas sendo transformadas por Cristo. Então eu dei baixa na polícia, eu saí das orquestras e falei, Deus, não quero mais seguir os meus próprios caminhos. Eu sei que o Senhor me deu tudo isso e o Senhor trabalhou várias coisas dentro do meu coração para que eu realmente cada vez mais pudesse compreender o tamanho do teu amor. E eu agradeço, Senhor, por isso, por me dar essa alegria de ter a vida eterna, uma vida abundante, sem precisar das coisas materiais. Eu entendi que Deus tinha um chamado para mim desde quando eu tinha 15 anos de idade. Então, aquela garota que era rebelde com os pais, aquela garota que insistia nas próprias vontades, achando que as próprias vontades realmente estavam certas, ela ficou para trás. E agora, cada vez mais, eu sou dependente de Deus. E isso é tão bom. Dá uma liberdade tão grande na nossa vida. Porque relacionar com Deus é maravilhoso. Ele realmente está pertinho da gente, ele não está distante. E um texto que marca muito a minha vida é o Salmo 139, que Davi fala: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. A nossa alma saber muito bem quem Deus é muito gostoso. Porque cada dia é uma alegria de se viver para Ele. Hoje eu estou no seminário e quero ser missionária na China. Meu nome é Anelasa e eu sou segunda.